Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo 4, verso 35. Enquanto vocês procuram o texto, quero perguntar: alguém está nos visitando aqui pela primeira vez nessa noite? Há alguém que está nos visitando pela primeira vez? Eu acredito que todos são da casa, mas os da casa também são sempre bem-vindos, não é verdade? Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes de ler também, lembrando que amanhã começa a nossa oração em prol do Holy Spirit, em prol da imersão do Espírito. Amanhã às 23 horas aqui vai ser e acontecer a primeira oração. Serão 21 dias de busca. Vai ser o terceiro Holy Spirit, a conferência que acontece no Carnaval. E nós vamos buscar o poder de Deus. Amanhã também começa o nosso jejum. Quero convidar a igreja para estar jejuando. Vai ser bem tranquilo, até meio-dia. Você acorda bem mais cedo, não acorda às 11 horas. Acorda às 7h30, mais cedo, 6 horas. Não dá para jejuar meio-dia e acordar às 11 horas, não é verdade? Então você vai jejuar conosco. Começa amanhã. Na outra semana vai ser até às 15, na outra até às 18. Todos os anos a gente faz 21 dias de jejum. Para quê, Gesiel? Poder de Deus, glória, profecia, autoridade. Porque sem o Espírito Santo o Evangelho fica sem graça, não é verdade? Então é para isso. Para que Deus mande sobre nós um profundo avivamento espiritual. Amém? Lembrando que a imersão começou hoje cedo também. Terça-feira vai ser o segundo encontro da imersão. Você vindo vai receber uma pulseira bonita como essa aqui. Levanta lá, Rosângela. Olha lá, o do Helder também, ó. Está escrito aqui, imersão do Espírito, Holy Spirit. Gesiel, quanto? É de grátis, irmão. 0,800. Você vem aqui e pega. Vai cuidar, claro. E você vai entrar também nesse propósito. Terça-feira vai ser entregue aqui para quem vir. E você vai participar conosco. Venha um mês estudando sobre o Espírito Santo, suas comunicações, a palavra do Espírito, a glória do Espírito, a autoridade do Espírito. E lembrando que daí tem o fecha no Holy. Amém? Daniel capítulo 4, verso 35. Prometo que serei breve. Uma breve meditação. Vocês estão felizes? Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. 4,35 diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: que fazes? Olha para o telão, por favor. Mesmo texto. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Diga nada. Segundo a sua vontade, ele opera com. Diga com. Diga nada. Com. Com. Nada. Olha para minha mão. Nada. Veja que tem duas formas de Deus operar. Primeiro, nada. Segundo, quero falar um pouquinho hoje sobre as duas escolas de Deus. Nada e com. Ok? Se assente, por favor. Queridos, se vocês perguntassem para mim: Gesiel, por que é tão difícil confiar em Deus muitas vezes? Eu acredito que uma das respostas do porquê é tão desafiador confiar em Deus é que Deus, ele é extremamente preciso e, ao mesmo tempo, Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Se tem uma coisa que você não dá para prever, é o que Deus vai fazer. Se você falar: Gesiel, por que é tão difícil confiar em Deus? Por isso. Ao mesmo tempo que ele é preciso, e você sabe pela palavra de Deus como ele vai agir, ao mesmo tempo você não sabe como ele vai agir. Deus tem essas duas formas de operação, essas duas formas de se comportar,
Essas duas formas de atuar. Deus trabalha de um jeito que vai contando, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Através da palavra, profecia, Deus conta o que vai fazer. Só que ao mesmo tempo Ele vai fazendo coisas, sem falar com você, quando você vai ver já está pronto. Porque Deus trabalha nessas duas formas. Deus trabalha na escola do nada, e Deus trabalha na escola do com. Você vai observar que Deus tem essas duas formas de trabalhar. Deus trabalha e você percebe que Ele está trabalhando. Há 5 anos atrás, em uma Santa Ceia, eu estava ministrando, e eu lembro que eu ministrei sobre Melquisedeque e sobre Abraão. Naquela ocasião eu falei que quando a gente olha para Abraão e para Melquisedeque, quando os dois se encontram em Gênesis, você não vai encontrar simplesmente 2 personagens se encontrando. Você vai encontrar 2 formas de Deus trabalhar se encontrando. Deus trabalha na escola de Melquisedeque, que é a escola do nada. E Deus trabalha na escola de Abraão. O que é isso, Gesiel? Por exemplo, quando você olha em Abraão, você sabe como Deus chamou Abraão, mas você não sabe como Deus chamou Melquisedeque. Você sabe que anjos apareceram para Abraão, mas você não sabe se anjos apareceram para Melquisedeque. Abraão, Deus tem que dizer, deixa pai, deixa a mãe e deixa a família. Para Melquisedeque, vem já sem pai, sem mãe, sem família. Em Abraão você acompanha, Deus aparece e diz, sai da tua parentela. E você acompanha. Você está vendo tudo que Deus está fazendo. Chama Abraão, dá um filho para Abraão, cura a esposa de Abraão. Você acompanha. De repente surge Melquisedeque. Da onde que surgiu? Você não vê Deus chamando Melquisedeque. Ele surge na história. Perceba que Abraão e Melquisedeque não são simplesmente personagens. São 2 formas de Deus operar. Se você observar, vai ver isso. Porque Abraão você vê Deus trabalhando nele, mas em Melquisedeque não. Deus trabalha nessas 2 escolas. Deus trabalha se revelando e ao mesmo tempo se escondendo. Porque quando você encontra Abraão se encontrando com Melquisedeque, você vai ver que Abraão, ele se prostra, oferece o dízimo. E quando Abraão se prostra e oferece o dízimo, Abraão está dizendo para Deus mais ou menos isso. Deus está trabalhando em mim e eu sei o que Ele está fazendo. Mas quando ele reconhece a autoridade de Melquisedeque, ele diz, Deus está trabalhando lá e eu não sei o que Ele está fazendo. Quando Abraão dá o dízimo, ele está dizendo, Deus trabalha em mim, por mim, através de mim e é aqui. Mas quando ele reconhece a autoridade de Melquisedeque, ele diz, Deus trabalha lá, por lá e eu não sei. Deus trabalha assim. Gente, é tão fantástico isso, que quando Deus chega para Abraão, Deus diz assim, ó, eu sou Jeová, eu sou Jeová. O nome que Deus usa para se revelar para Abraão é Jeová. Quando Abraão encontra Melquisedeque, Melquisedeque não diz que Jeová falou com ele. Ele diz assim, Elohim, possuidor do céu e da terra. Só que Abraão não conhecia Elohim. Abraão conhecia o nome Jeová. Para você entender o que eu falo, é a mesma coisa. Hoje o nome que salva é Jesus, ok? A revelação está fechada. Mas para você entender, imagine que o pastor Antônio chama aqui um grupo de, 6 pastores e diz assim, olha, nós abrimos uma igreja lá no meio dos índios, lá em Cuiabá. Veja, lá não entrou nem, o evangelho não entrou. Vocês vão chegar lá, vão apresentar o evangelho, vão pregar o evangelho. Imagine que eu vou junto, nós vamos achar que nós vamos ensinar a palavra para os índios. Quando nós chegamos na tribo que nenhum missionário entrou, que nenhum missionário chegou, quando nós chegamos na tribo, imagine, ok? Alguém diz, Gesiel, pastores, o pajé está ali e vai vir receber vocês. De repente vem o pajé e diz assim, Doni apareceu para mim. O meu Deus Doni apareceu para mim. E Doni disse que vocês são servo dele. O que se ia dizer? Sangue de Jesus tem poder. Porque o meu Deus não é Doni. Meu Deus hoje é Jesus, ok? Se Cristo aparecer lá, vai usar o nome de Cristo. Mas veja o que está acontecendo com Abraão. Elohim foi colocado na boca de um rei tribal. Porque Melquisedeque era um rei tribal, de uma tribo. É registrado que Melquisedeque existiu.
Quando Abraão vê alguém dizendo, Elohim apareceu para mim, gente, não está escrito, mas houve um testemunho no espírito de Abraão. Se Deus não liberasse um testemunho no espírito de Abraão, dizendo que esse Deus era o mesmo Deus, Abraão não ia dar o dízimo. Não tem uma voz audível, não tem anjo, não tem luz. Mas quando Abraão se prostra e dá o dízimo, ele está dizendo, esse Deus que ele está falando é o mesmo Deus. Esse Deus que ele está falando é o meu Deus. Deus está mostrando nessa história que ele trabalha assim. Melquisedeque, ele sai da história, você não sabe quanta gente ele ganhou para Jesus. Abraão você sabe. Melquisedeque desaparece na história, você não sabe se anjos apareceram. Abraão você sabe. É isso que o texto está dizendo. O texto diz, o nosso Deus trata os homens e reputa como nada. Eu não preciso dos homens. Eu não preciso de nada dos homens. Eu não preciso das orações dos homens. Eu não preciso das pregações dos homens. Eu não preciso das línguas estranhas dos homens. Não preciso. Só que esse Deus que trata os homens como nada, está escrito, por sua vontade, ele opera com os homens e com os exércitos dos céus. Perceba que nós temos duas escolas aqui. A escola do nada e a escola do com. Deus trabalha assim por toda a Bíblia Sagrada. Se você perguntar assim para mim, Gesiel, o que é operar? Essa palavra operar aí significa trabalho, agir, atuar. Deus está dizendo, eu atuo, eu trabalho, minha função é fazer tudo o que eu quiser sem os homens. Eu tenho uma notícia para dar para você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Só que o mesmo Deus que não precisa disse, mas eu quero fazer as coisas com os homens. Você vai ver essas duas escolas em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a escola de Melquisedeque, a escola do nada. Deus fazendo coisas sem precisar falar para o homem. Gente, eu tenho uma notícia para dar para você. Deus contou que vai fazer algo grande na tua vida, amém? Mas tem coisa que Ele não contou e vai fazer. Deus contou que vai abrir porta, amém? Mas tem porta que Ele nunca vai te falar. Mas quando você chegar, a porta já vai estar aberta. Um dia Moisés falou, Deus, eu quero ver tua face. A Bíblia diz que Deus colocou Moisés na fenda na rocha e passou. E Moisés viu as costas de Deus. Deus está dizendo, tem hora que você não vê minha face, mas vê as minhas costas. Tem hora que você não sabe o que eu vou fazer, fica sabendo depois que eu já fiz. Deus trabalha assim. Deus está fazendo coisas além dos teus olhos. Quando eu olho, eu já vou aplicar o texto, mas quando eu olho, vou voltar no texto para você entender, mas quando eu olho Abraão e Melquisedeque, eu aprendo uma lição muito grande, eu que sou pregador. Deus está mostrando através de Abraão, que Deus tem revelação para mim, mas tem revelação que Deus nunca vai dar para mim. Deus vai dar lá, aqui, lá, para você, para você. Deus trabalha comigo, mas é autônomo de mim. Deus trabalha conosco, mas é autônomo de nós. Veja em toda a Bíblia Sagrada, por exemplo, a escola do nada. Moisés diante do Mar Vermelho, olha para trás, vem o exército. O exército. Tem até efeito especial, viu? Vindo do exército. O que Deus falou para Moisés? Capítulo 14, a partir do verso 11. Ei, Moisés, fala para o povo. Aí Moisés ergue a voz e diz assim, nesta peleja, o quê? Não tereis que pelejar. Fique parado. Como que é, Deus? Fica parado. E o que eu faço? Só veja o que eu vou fazer. Pega a pipoca e assiste de camarote. Aí Moisés, como que é? O Senhor pelejará por vós. Moisés pegou alguma espada para matar Faraó? Quem foi que matou? Porque o Deus que a gente serve é um Deus que pode derrotar inimigos sem a tua permissão. O Deus que pode derrotar o inimigo que está afrontando você sem você perceber. Deus trabalha assim. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 2, preguei para os jovens aqui há uns 4 anos atrás. Um dia Moisés estava andando com o povo de Israel. Quando chegou perto da terra de Moabe, Moisés foi pegar a espada para guerrear. Deus falou, Moisés, guarda a espada. Está vendo essa terra aqui? Vocês não vão brigar. Vão passar por essa terra sem tocar em ninguém e ninguém vai tocar em vocês. É assim que vocês vão passar por essa terra. Como que é, Deus? Guarda a espada. Amém? Passa lá. Passaram por aquela terra.
Chegaram numa outra terra, a terra de Ar. Moisés foi guerrear, o Senhor, não precisa brigar aqui. Vão abrir caminho para vocês passarem. Pode ficar tranquilo. Aí diz a Bíblia que na terceira terra, terra de Seom, Moisés guarda a espada ao Senhor. Moisés, aqui tira a espada, porque aqui é UFC, Moisés. Aqui é para botar para quebrar, Moisés. Você tem que discernir que tem situações na tua vida. Você precisa discernir qual postura e qual escola Deus está operando. Será que esse milagre é para você se preocupar? Por exemplo, no campo da ansiedade, lança sobre ele toda a vossa, mas você não lança sobre ele toda a responsabilidade. Você precisa discernir a escola que Deus está operando esse milagre. Aí Moisés chega e diz a Bíblia que Deus mandou brigar. Porque o Deus que diz para Moisés, você vai vencer sem brigar, diz agora, vai vencer brigando muito. Salmo 46, aquietai-vos. E o quê? Aquietai-vos. E o quê? A palavra aquietar no hebraico é assim, ó, sai de cena. É a mesma coisa que Deus estivesse atrás da cortina e falasse assim, ó, sai de cena. Mas Senhor, eu quero falar, sai de cena. Senhor, eu quero falar, eu não vou falar se você não sair de cena. Tem coisas que Deus não vai falar se você não sair de cena. Tem milagre que vai acontecer quando você se render e não falar mais nada. Tem milagre que vai acontecer quando você falar, tá bom, Senhor, é com você. Só que o Deus que trabalha com Melquisedeque, e na escala do nada, diz assim, por minha vontade, eu estabeleço um padrão. Qual? Tem coisa que só vai acontecer se você lutar. Tem coisa que só vai acontecer se você orar. As duas escolas de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês não têm, porque não pedem. Espera aí, o Deus que é soberano pode dar? Sim ou não? Mas ele diz, vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. E mais, pedem, e quando pedem, pedem errado. Por isso que vocês não têm. Ou não pedem, ou não estão orando de forma errada. Gente, o Deus que trabalha de uma forma autônoma, Ele trabalha com a gente. Alguém fala assim, Gesiel, mas, assim, cara, será que isso não reduz a soberania de Deus? Não. Porque o texto não diz que Deus depende da nossa oração. O texto diz que Ele estabeleceu, eu quero que seja assim. Você tem que entender, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, Efésios 2:8, por exemplo, a salvação não vem de vós, é dom de... Mas o que diz Mateus 11? O reino de Deus é tomado com esforço. Salvação, o que eu faço? Nada, só creio. E reino, o que eu faço? Nada. Eu boto para quebrar. Eu vou orar, eu vou jejuar. Aí a gente usa a soberania de Deus como desculpa para não orar. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele opera. Deus não precisa de mim. Será que esse milagre Deus não colocou no campo da escola de Abraão? Será que esse milagre Deus não colocou no campo da escola do Com? Será que não? Se você comparar dois textos, por exemplo, que eu acho fantástico. Dois textos. Atos capítulo 4. Pedro é preso com João. E diz a palavra de Deus. Apareceu um anjo e livrou os dois da prisão. Sabe o que a igreja fez? Não fez nada. A igreja orou? Não orou. Deus mandou um anjo sem a igreja orar. Mas em Atos 12 diz, e Pedro estava preso. E a igreja orava incessantemente para que Deus libertasse Pedro. E Deus mandou um anjo. Olha o discernimento dessa igreja. Elas poderiam pensar igual o Gesiel pensa. Igual você pensa. Ah, Deus já mandou um anjo uma vez, vai mandar de novo. Deus já mandou, não precisa que eu ore. Mas o texto diz que a igreja discerniu. Lá Deus mandou sem a gente orar. Mas será que vai mandar se a gente não orar agora? É melhor orar. Aí começaram, o Deus que manda anjo sem pedir, vai mandar anjo quando o povo pedir. O Deus que manda livramento sem você orar, tem livramento que só vai mandar quando você clamar e clamar muito. Você precisa discernir que Deus trabalha assim. Eu vejo gente usando a soberania de Deus como desculpa para não tomar uma atitude de oração. Você precisa discernir os dois campos de atuação do nosso Deus. Precisa discernir. Um dia, o profeta Eliseu estava deitado numa cama morrendo. A Bíblia diz, e ele estava deitado na cama porque estava doente da enfermidade que o matou ou que ele morreu. Aí diz a palavra de Deus
veio o rei Jeoás encontrar o profeta Eliseu. Falou, meu pai. Começou a honrar ele. Aí lembra da história? Eliseu mandou ele abrir a janela. Lembra? Lançar. Lembra que mandou ferir a terra? Quantas vezes ele feriu a terra? Quantas vezes? Fala alto. Para não dormir. Diga 3. Quando ele lançou 3 vezes na terra, Eliseu ficou indignado. Falou, você precisava ter lançado mais flechas na terra. A vontade de Deus era dar livramento total? Sim ou não? Mas por que não deu livramento total? Porque aquele milagre estava no campo da escola do Com. Deus tem a vontade boa, perfeita, agradável. Se você não ora e é salvo, você vai viver na boa vontade de Deus. Glória a Deus. Mas eu não quero ficar nesse nível só. Tem coisa que é vontade de Deus e Ele não deu ainda. Gesiel, mas quer dizer que Deus depende da minha oração? Não é que depende da tua oração. Deus quer fazer através da tua oração. Você orando glorifica e não orando glorifica, porque mostra que Ele é verdadeiro, cumpriu a palavra dele. Nós precisamos atuar assim. Apocalipse 8, por exemplo, diz que um anjo pegou um incenso com as orações dos santos, colocou no incenso, levou as orações dos santos diante de Deus. Aí diz a Bíblia, e houve na terra relâmpagos, houve na terra sinais. Deus pegou a oração dos anjos, dos santos, tua e minha, para mandar sinais na terra. Tem relâmpago que só vai acontecer aqui dentro se a gente orar. Ouça o que o Espírito diz para a igreja. Tem relâmpago que Deus só vai mandar quando você começar a orar. Tem um tipo de milagre que vai acontecer quando você começar a clamar. Clame a Deus. Olha o que diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, estou por terminar. Pedro estava andando, e diz assim, e eram colocados enfermos perto de Pedro, para que ao menos o quê? A sombra de Pedro curasse os enfermos. Pedro está orando, seja curado, seja curado. Está orando? Não está orando, aqui não. Aqui ele só está o quê? Passando. Se tem sombra, porque tem? Sol. Que sol espiritual está lançando sobre Pedro? Está sendo lançado sobre Pedro. Veja que Pedro só descansa debaixo do sol do Espírito. Só descansa. Enquanto ele descansa, perto dele, só a sombra dele vai operando milagre por causa dessa autoridade de Deus. Tem milagre que vai acontecer perto de você, você descansando. Você vai, o que, Gesiel? Vai descansar. Deus vai descansar em ti. Continua fazendo o teu trabalho. Confia em Deus. E Deus vai lançar sombra sobre os teus problemas. Dá para dar uma glória a Deus aí? Tem milagre que vai acontecer quando você descansar no Senhor. Só que o texto diz em Atos capítulo 3. Pedro estava passando e o enfermo falou, dá um pouco de esmola. O que Pedro falou? Olhe para nós. E diz a Bíblia, e Pedro tomou pela mão. Tem milagre que vai acontecer por causa da sombra, mas tem milagre que tem que tomar pela mão. Sabe qual é o nosso problema? Tomamos da mão de Deus o que temos que entregar e entregamos o que temos que tomar. Entende o que eu falo? E eu estou por terminar. Algumas desculpas que a gente dá sem discernir essa escola. Primeira desculpa que a gente dá por não discernir essa vontade de Deus. Primeira desculpa. Não, Gesiel. Às vezes Deus diz sim e às vezes Deus diz... Quem já ouviu isso? Às vezes, Gesiel, eu não vou orar mais porque às vezes Deus diz sim. E às vezes Deus diz... Só um pouquinho, tá? Às vezes Deus diz sim. E às vezes... Gente, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Não tem isso na Bíblia, irmão. É nossa desculpa para não orar. A Bíblia diz que sobre a vontade de Deus não tem não. Se é vontade de Deus, por exemplo, é vontade de Deus mandar o Espírito. É ou não é? Ele falou. Só que às vezes Deus diz sim, às vezes diz não. Se eu estou orando no meio e Deus não mandou o Espírito Santo, eu vou parar de orar, porque eu acho que é não. Não tem não na vontade de Deus. No que Deus já falou que é vontade dele, não tem não. Você tem que tomar em oração. A Bíblia fala assim, porque todas as promessas de Deus têm dele o sim. E por ele o amém. Não tem sim ou não, tem sim, amém. Amém, sim.
Se é vontade de Deus, e Deus já contou na palavra, você tem certeza que é vontade de Deus, não tem que dizer, se for da tua vontade. Tem que falar, Senhor, é a tua vontade, eu vou orar buscando isso. Vou orar. Dizer, mas por que Deus demora? Porque Deus tem milagre, que Deus quer te levar numa que a gente chama de oração persistente. Não é para você parar de orar, é para continuar orando. Nem que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por exemplo, o pastor George Miller, quando ele morreu, foi achado o diário dele, e a história conta que 50 mil orações Deus respondeu. 50 mil orações. Ele orava tanto, mas ele tem uma história lá que ele conta, eu oro pelo meu amigo, para que ele aceite a Jesus por 16 anos, todos os dias da minha vida. Eu estou orando, não falei nem um dia. Faz 16 anos que eu estou orando pelo meu amigo, e ele não aceita Jesus. Antes que eu morra, eu tenho certeza, porque Deus já falou para mim que é vontade dele salvar meu amigo. E eu tenho certeza que antes de eu morrer, ele vai aceitar a Jesus. Mas a história conta que ele morre e o amigo não aceita Jesus. Só que no velório de George Miller, quando o amigo chegou perto do caixão, veio uma glória sobre o amigo no velório. Coisa de crente, irmão. Glória no velório. Veio uma glória e o amigo falou, não resisto mais. E no velório aceitou Jesus, virou um obreiro. Não é porque Deus não está fazendo que Ele está dizendo não. Se Ele falou que vai fazer, é para você continuar orando. Você só vai parar de orar se você entender que é não pela palavra, ou se Deus aparecer e falar, não faça isso. Mas enquanto Deus falar que é não, ou não liberar um não para você, se não for de acordo com a palavra, Ele vai falar, vai orientar. Mas tem coisa que é vontade de Deus. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos tomar a força. E aqui é no bom sentido da palavra. Tem milagre que vai acontecer na tua vida quando você começar a orar, a buscar o nome do Senhor Jesus. Porque Deus trabalha nessas duas escolas. Deus trabalha na escola do Melquisedeque, do nada, ou na escola do com. Quem tem profecia de Deus aqui liberada sobre a tua vida, levanta a mão. Deus falou que vai fazer, mas através da tua oração. O Deus que pode fazer sozinho disse assim, ó, venha, Isaías, venha sobre mim e apresente as tuas razões. E ali é tribunal. Você vai dobrar o joelho e vai dizer, Senhor, ó, isso. Olha Jesus, João 17, olha o que ele falou, Pai, o que eu quero, ele perguntou se era vontade de Deus. O que eu quero, João 17, é que aonde eu estou, os meus irmãos estejam comigo. O que eu quero é que o Senhor devolva a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Agora, quando vai no Getsemane, ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, o quê? Veja que o mesmo pregador que diz, eu quero isso, aqui diz assim, ó, se for da tua vontade. Mas por que aqui Cristo não pergunta se é da tua vontade? Porque ele sabia que era a vontade. Porque eu tenho uma notícia para contar para você. O Espírito Santo, ele sabe que agora o que o Pai conversa com o Filho no trono. Tem coisas que nem os anjos sabem. É a trindade comunga entre eles. Sabia disso? Mas na Bíblia está cheio de conversas que o Pai conversou com o Filho. E o Espírito veio no homem e fez o homem contar conversas escondidas na câmara secreta entre o Pai e o Filho. E um dia Davi estava escrevendo o Salmo 2 e pá, cheio do Espírito Santo, contou uma conversa que o Pai teve com o Filho. Então para terminar, lá na eternidade. O Pai no capítulo 2 falou assim para o Filho, gente, é o Pai conversando com o Filho, você vai salvar a humanidade? Eu vou, Senhor. Aí o Pai falou assim, então pede-me o que você quiser, e até as nações vou te dar por herança. Olha o que o Pai falou para o Filho, o que você quiser, até as nações, até os gentios, até os irmãos lá da sede, que vão estar lá no domingo à noite ouvindo a palavra de Deus. Você quer isso? O tempo passa. Vem Abraão, Adão surge, a história surge. Milhares de anos depois, vem Jesus e vai terminar a conversa que Deus começou na eternidade passada. Senhor, o que eu quero? Lembra nossa conversa? Porque Cristo sabia que era a vontade. Ele não disse, se for da tua vontade, às vezes Deus diz sim, às vezes Deus fala não.
Deus falou que vai fazer isso, é isso que Ele quer. Então não tem não nisso, só tem sim nisso. Você tem que fortalecer teu coração nisso, vai brigar em oração por causa disso. Se você não fortalecer com essas verdades, você vai começar a orar um dia e vai desistir. Orar um mês vai desistir. Tem coisa que eu oro há 16 anos. Quando eu era adolescente, já contei aqui, eu congreguei quando era criança, uma época com minha mãe aqui, eu vim aqui, milagres aconteceram aqui através dos irmãos, eu fui curado já com 2 anos de idade. O saudoso pastor Eliel Rosa uma vez veio aqui cantar, eu estava cheio de feridas no corpo, minha mãe estava me levando para o hospital, e antes de me levar para o hospital, resolveu passar aqui na casa de Deus, e o pastor cantando, eu fui curado, tinha recebido um milagre, mas fui congregar nas congregações, voltei em 2008, congreguei 1 ano, pastorei uma igreja durante um tempo, fui cuidador de jovens, estudar a palavra, voltei em 2012, aqui. Mas quando eu era adolescente, eu sonhava, eu pegava a escova de cabelo, porque na época eu tinha cabelo, eu pegava a escova de cabelo, eu ia para frente do espelho e falava, estou feliz por estar pregando domingo à noite aqui na sede, estar junto com o pastor Antônio Domingos dos Santos. Eu fazia isso, eu imaginava, gente, eu naquela época, adolescente, eu dei com 12, 13 anos meus brinquedos, mas eu tinha todos os Power Rangers, eu tinha o Shaquille O'Neal, lembra o Shaquille O'Neal? Tinha o Michael Jordan, eu tinha o Hércules, tinha o Superman, preguei para todos eles, irmãos. Eu preguei para o Superman, você acredita? Preguei. Mas nenhum aceitou Jesus, irmão do céu. Mas eu pregava, acredite nisso. Quando eu era adolescente, eu sonhei, eu pedi, Deus, eu quero um culto um dia. Quando eu era adolescente, e depois que eu lembrei, eu quero um culto aonde a glória de Deus venha. Eu fique tão cheio de Deus que eu não consigo andar e os irmãos têm que me carregar. E eu saia no meio da igreja, e onde eu tocar, a glória de Deus venha. Esses dias lembrando, meu Deus, no Holy Spirit 2018 veio uma glória de Deus tão grande aqui, que eu senti um gosto de uva na boca. Eu lembrei que falei, Deus, eu não quero cair, Senhor, eu sou evangelista, que vergonha, um evangelista cair no chão, Senhor, não, Senhor. Aí não aguento, quando eu abri o olho, estava no chão. Um veio de um lado, me ergueu, o outro do outro, me ergueu, me levaram no meio do povo, e Deus começou a batizar com o Espírito Santo, do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu pedi em oração. Entende? Desde a minha adolescência, quando eu era criança eu pedi, foram 10, 12 anos. Quando tinha o retiro, por exemplo, também, eu sonhava um dia, vou pregar lá no retiro, lá em Faxinal do Céu. Eu vi os cartazes, Nana Azevedo, Jotson Gomes, só gente top das galáxias, falava, Senhor, eu quero pregar um dia lá. Aí um dia me avisaram, não vai ter mais retiro em Faxinal do Céu. Aí em 2016, conseguiram uma autorização, fizeram um retiro. Aí alguém falou, Gesiel, Deus mandou convidar você para pregar. Esperei 10 anos, 11 anos. O tempo não significa que Deus falou, não, eu não vou te dar isso, porque não é minha vontade. Não. O tempo, Deus mostrou para mim, que é para conquistar na oração persistente. Teu milagre está pronto na dimensão eterna. Mas são os números das tuas flechas que determinam quanto você vai tirar do mundo espiritual para manifestar no mundo natural. Se você orar 1 hora, todos os dias da tua vida vai manifestar um nível. Mas orar mais tempo, podendo, vai manifestar mais ainda. Deus está dizendo, eu tenho aqui, vitória completa sobre o teu inimigo. Vitória completa sobre os teus problemas. Mas você está cheio de flechas na aljava. Usa tudo. Quer um conselho? Sai daqui, não faz só uma oração. Faz 20. Perde uma vez, perde 10 minutos, de tarde perde mais 10 minutos, à noite ora mais 15 minutos, de madrugada deu vontade de ir no banheiro, vai lá, ora mais 15 minutos, vai lançando flecha na terra, vai clamando em oração, porque quanto mais você clama, mais você saca do mundo espiritual, porque já está pronto no mundo espiritual, não tem que ser nada completado no mundo espiritual, no mundo espiritual diz o Senhor Todo-Poderoso, já está pronto, mas Deus está dizendo, eu trabalho com você, à medida que você vai trabalhando, cantando, pregando, operando, Deus vai dando livramento, glória, poder, autoridade para o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo debaixo da virtude do Espírito de Deus, que Deus vai fortalecer as tuas mãos para você continuar guerreando em oração, e você vai manifestar para o teu tempo, para a tua vida, a glória de Deus sobre tua casa. Assim diz o Senhor através da palavra, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de você orar mais um pouco. Gesiel, estou orando por essa pessoa há 20 anos, ora até morrer se for preciso. Você não sabe
sabe o que Deus vai fazer para além da eternidade. Mas continua orando, continua clamando, continua buscando, continua pedindo. Leve suas razões diante de Deus, porque é vontade de Deus que você viva os teus milagres. Só desista se Deus confirmar no teu coração com a palavra ou com testemunho interno. Se não, continua orando. Continua orando. Gisele, você vai pregar mandando eu orar? Continua orando. Porque quanto mais você ora, mais milagre de Deus se manifesta em sua vida, em nome de Jesus. O Deus de Melquisedeque, que faz assim, fez sem você pedir. É o Deus de Abraão, que diz faz, mas primeiro, sai da terra, deixa a casa, faz isso, faz isso, faz isso. O Deus que olha para os homens e fala assim, para mim não são nada. Olha para os homens e diz assim, vocês são importantes para mim, através de vocês eu vou operar. Diga nada. Em qual campo está o teu milagre? Quer um conselho? Se você não sabe discernir, ora nem que seja para entregar. Não desista. Até o Deus confirmar. Apresente suas razões diante de Deus. E Deus vai operar. Termina aqui. Eu contei agora, há pouco tempo atrás, na terça-feira, para as irmãs. Eu sei que alguém pode falar assim, nossa, Gisele, esse milagre... Gente, porque para mim foi um milagre... Eu conto e vou contar de novo. Domingo que vem, se Deus mandar, eu vou contar de novo. Porque eu vivi um milagre, não é verdade? A Mãe Conceição me indicou para pregar no congresso de senhoras, de mulheres, lá em Tubarão, Santa Catarina. Congresso do campo lá. E eu ministrei a palavra, 3 minutos, 4 minutos e encerro. Contei isso aqui para as irmãs. Eu, saindo do púlpito, após a mensagem, uma senhora, assim, de coquinha na cabeça e tal, me chamou de pastor. Pastor, pode falar com o senhor? Falei, sim, pois não. Ela falou assim para mim. Gente, eu emprestei o carro do meu irmão para ir para lá. Ela falou assim, assim diz o Senhor, Deus vai te dar um carro esse ano. E falou todas as coisas. Falou assim que Deus ia fazer isso, ele vai para outros países, de fato como fez. Contou tudo. Naqueles dias eu tinha recém sido consagrado evangelista, de cooperador fui para evangelista. Ela falou assim, esses dias, falou os dias certos, você foi levado a um degrau no ministério, você achou que era um degrau, mas o Senhor te levou para um degrau a mais, e falou tudo. E eu vou te dar um carro. Quem foi que falou que ia dar um carro? Deus. Ok? Isso foi em abril. Abril, maio, junho, o Senhor veio a mim e falou, ore pelo teu carro. Mas espera aí, Deus falou que ia dar um carro? Por que eu tenho que orar pelo carro? O Senhor falou assim, ore pelo teu carro. Eu falei, não, Senhor, o Senhor falou que vai me dar um carro. Está na tua mão, vou deixar na mão de Jeová. O Senhor falou, ore pelo teu carro. Tá bom, Senhor. Comecei a orar. E eu tenho uma prática de orar muito em línguas estranhas. Os irmãos sabem. Eu tenho batido muito aqui nos nossos cultos, para a gente orar muito em língua estranha quando a gente estiver sozinho em casa. Orar. Dizia, nem que eu não sinta, não, por fé. Sentido não. Vai lá, você é crente, salvo em Cristo Jesus, fica sozinho lá, ore em línguas. Comecei a orar em línguas. Eu tinha R$300, era tudo que eu tinha. Eu tinha que pregar em Jaraguá do Sul. E eu precisava de 450 na época, para viajar. E eu tinha R$300 só, eu orando em línguas. O Senhor falou para mim assim, pegue R$100, chame o missionário fulano de tal e dê R$100 a ele. Eu falei, Deus, a gente tenta convencer Deus, verdade? Na teologia, Deus, é o seguinte, eu preciso de R$450 para viajar. O que é isso para o Senhor? Mas eu tenho 300, você vai pegar 100? Eu precisava de 450, você vem pegar 100 de mim assim? O Senhor chama o missionário fulano de tal e dê R$100 para ele. E quando ele chegar, pega a oferta, coloca na mão dele. O Senhor mandou fazer isso. Diga em voz alta. É a oferta do meu carro. Liguei para o missionário, ele falou em casa. Falei, eu não sei se você vai crer nisso, mas Deus mandou fazer assim. Coloquei R$100 na mão dele e gritei, é a oferta do meu carro. Ele orou por mim, assustado. Porque tem crente que fala assim, mas que vergonha. Deus fala, pega um pedaço de pau e joga na água. Deus não pode fazer o ferro flutuar? Mas Deus diz, vou fazer flutuar, mas você joga um pedaço de pau na água. Mas Senhor, o que isso tem a ver? O Senhor falou que vai fazer, que minha oração tem a ver com isso? Faz isso. Mas faz tua parte. Mas Senhor, tu falar, você falou que vai fazer, Senhor. Ok, vou fazer o ferro flutuar, mas você faz tua parte, ora. Aí fiz isso. Isso foi em julho. Gente,
30 dias depois, adivinha o que aconteceu? Nada. Nem um milagre. 30 dias depois, eu orando, o Senhor falou comigo, e eu gosto de contar esse testemunho porque eu vi o milagre de Deus, para entender isso que estou falando. Eu orando em línguas, o Senhor falou para mim, chame o mesmo missionário do nosso campo, falando de tal, e dê R$100 a ele, e diga que é a oferta do teu carro. Liguei para o missionário, deu 10 minutos, ele estava na minha casa. No primeiro dia ele demorou para chegar, mas no segundo dia, 5 minutos, estava lá. Chegou lá. E eu fiz a mesma coisa. Aí, setembro, eu orando em línguas, eu tive, pela segunda vez, uma visão aberta, como você está me vendo aqui. Eu estava orando, eu moro na casa do 2000, desde a época que um dos pastores pediu para ir lá atender, na época não tinha gente para morar lá, eu fui lá, eu estava orando na igreja e tal, eu abri meu olho assim, tomei um susto, porque eu prego a palavra, mas esse negócio de revelação eu tenho muito medo. Eu entrego, mas é com muito medo. Eu chego, sabe, fazendo aquela checagem, viu? Se por acaso você não está assim, eu vou orar por você. E eu tomei um susto, porque eu olhei assim para a esquerda, eu vi 2 carros na minha garagem. 2 carros. Aí eu abri o olho assim, vi 2 carros. O primeiro eu não consegui discernir que era, mas eu sabia que um era preto e da Chevrolet. Fechou assim a visão, eu corri para minha casa assustado, porque nunca tinha acontecido daquele jeito. Contei para minha esposa que tinha visto 2 carros na garagem. Aí, passou outubro, minha sogra pegou um negócio lá tal, e me deu no negócio um Gol quadrado 94. Você pode falar, nossa, que carro antigo, mas é meu milagre, não tem nada a ver com isso. Glória a Deus, eu chego assim, vou pregar, eu chego com meu golzinho assim, bem metido assim. Eu não deixo na esquina para dizer que eu sou um pregador internacional. Eu chego, bota lá, porque é meu milagre, lá na frente. E chego metido ainda. Eu não viajo muito com ele porque ele não aguenta mesmo, mas eu gosto dele. Passou, isso foi em outubro. Novembro, congresso de missão. Preguei na abertura do congresso de missão. Isso na quinta. Daí na sexta-feira eu estava assim numa mesa, jantando na barraca dos Estados Unidos. O casal chegou para mim, perguntando se podia ir na casa deles para orar, fazer uma oração. Fui na casa do casal e comecei a orar. E antes que eu orasse, o irmão falou, Gesiel, eu quero te dar uma lembrança para você. Lembrança? Ok. Lembrança. Lembrança é bênção, não é verdade, irmão? Como diz os antigos de graça, tem injeção na testa. Aí, amém. É uma lembrancinha. É só uma lembrancinha. Falei, glória a Deus, tal. E ele entrou assim numa sala. Minto. Ela entrou numa sala e trouxe uma caixinha. E deu na minha mão assim. Aí a minha filha Heloísa, que está na escolinha, falou, pai, posso abrir a caixinha? Posso abrir a caixinha? Falei, claro, filha, pode abrir. Ela pegou e abriu. Tinha a chave, tinha um Astra preto dentro da caixinha. Eu sofri 9 anos e você falou só glória a Deus. Eu sei que teu carro é 0, mas o meu é milagre. E glória a Deus por ele. Aí comecei a chorar, gente. Chorar. Minha menininha assustada falou, mãe, por que o pai está chorando e tal? E olhou para o meu amigo e falou, por que isso? Daí a minha esposa chorando falou, Deus deu o carro para nós do jeitinho que Deus falou, filha. Aí ela falou para o meu amigo, falou, nós não precisamos de carro. Nós temos o nosso golzinho. Aí, era de madrugada, ganhei o carro. Eu viajei a pregar lá em Barbosa Ferraz, na igreja que o pastor Antônio construiu, por sinal. Fui pregar no congresso lá, e ela não viu o carro direito. Aí quando eu voltei em casa, e eu gosto dos dois, ok? Até Deus se orientar, e Deus pediu para eu segurar um pouco, até orientar, para trocar de carro. E os dois são bênção. Os dois são bênção na minha vida. Aí eu estava assim, os 2 carros. Minha filha chegou, viu bem os 2 carros, olhou assim para o golzinho, olhou para o Astra. Aí beijou assim o golzinho, passou a mão assim, do começo ao fim, e disse, adeus, golzinho. Quem foi que falou que ia dar um carro para mim? Mas por que tem que orar? Porque o Deus que trabalha na escola do nada, na escola de Melquisedeque, trabalha na escola do Com, na escola de Abraão. Fiquem em pé em nome de Jesus. Quem entendeu a reflexão? Quem vai desistir de orar? Vai parar de orar a partir de hoje? Porque Deus falou que vai dar. Ninguém, né? Deus falou que vai dar, é agora que você briga em oração. E ora confiando. Fala para ele, é tua promessa, Senhor. Bombardeia o céu com a promessa de Deus. Existe alguém aqui em nosso meio que porventura se afastou do caminho do Senhor Jesus?
gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus? Existe alguém aqui em nosso meio que gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus está para mandar sobre nós um profundo avivamento. Eu estou com uma sede do Espírito de Deus para a nossa igreja, irmão. Deus vai mandar em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia. 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 Alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, gostaria de entregar a vida ao Senhor? Não? Vou fazer uma oração, curva a sua cabeça. Deus, esta é a sua palavra. Revela, Senhor, a tua vontade na tua palavra, para que possamos brigar com força em oração. Mostra a tua vontade, Senhor, à luz dos textos da tua palavra. Espírito de Deus, se o Senhor deixar a gente por nossa conta, nós não vamos orar. Por isso precisamos que o Senhor confirme tua vontade nos textos bíblicos, nas orientações, nas impressões do Espírito, para que possamos, Pai, ficar em oração. Eu sei que o Senhor está regendo tua vontade através das nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos sobre o teu povo nessa noite. Fortalece, Senhor, a vida de oração desse jovem, dessa moça que tem sonhos. O Senhor falou que o Senhor realiza o desejo do nosso coração quando nós deleitamos em Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus eu oro, fortalece ela, fortalece ele, para que ele possa orar mais, Senhor. Ele está quase desistindo. Que ele se fortaleça em nome de Jesus para orar um pouco mais. Senhor, que ele se fortaleça para clamar pelo teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, manda sobre nós o teu poder, Senhor. Nós não vamos nos mover sem o teu poder, Deus. Move sobre nós o mundo espiritual. Deus que trabalha com o mundo espiritual e com a gente. Em nome de Jesus eu te peço, abra o céu sobre nós e derrama sobre nós o teu poder e tua autoridade. Satanás é tão mentiroso, Deus, porque ele fica bombardeando nossa mente, porque ele fica dizendo, Deus, que o Senhor está demorando demais. Aquilo que o Senhor falou que ia fazer, Senhor, ele fica dizendo que o Senhor não vai fazer. Por isso, Deus, enfraquece a voz do mal e aumenta o volume, Senhor, do teu Espírito na alma do teu povo. Ó Deus, movimenta o teu braço entre nós com autoridade, movimenta sobre nós o teu poder. Eu convido a igreja para orar por um minuto, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos. Eu sei que através de nós o Senhor movimenta o mundo espiritual, e nós estamos clamando nesses dias para que sobre nós o mundo espiritual se mova, que a nuvem do Espírito venha sobre nós. Clamamos na autoridade do teu nome, clamamos na autoridade do teu nome, clamamos na autoridade do teu nome. Renova esse crente, Deus, que é pentecostal, mas que há muito tempo não consegue orar em línguas por causa do desânimo. Em nome de Jesus, fortalece. Camande-se. Ereka sonde e não sore queima. Eremendoro sor kendere. Kande yo no sore keri nasa. Tere nesakante rekentere resekerita. Parende sorican, terenensa, pacanchorefam, pararandosende, querenende, paranonderenia soria, levende o sol. Clamamos pelos teus mistérios. Fale através de profecia, através de cura, de milagre, poder, autoridade. Cura entre nós, Senhor. Erguemos nossa voz na autoridade do teu nome. Amandoro se que menderese, quere que nere no sori amase. Oramandore candore anderese, oromanderese. Vou terminar, mas por 30 segundos adore ao nome do Senhor. Oramandoro sori. Você veio para adorar a Deus, irmão. Você veio para adorar a Deus. Levante uma das suas mãos na liberdade do Espírito. Oh Espírito, e adore ao nome do Senhor. Nós oramos assim no teu nome, em nome de Jesus, amém. Não sou de fazer isso, mas para terminar, olha para o queridão que está perto de você e diga assim para ele ou para ela: nada com
Tem horas que ele trabalha na escola do nada e não precisa de você. Mas tem hora que ele trabalha na escola do com. Trate de orar mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. A Mariana está com a oportunidade.